Eu recebo aqui a seguinte pergunta: minha igreja não está tendo crescimento. Falta líderes e membros. O que pode ser? Bom, isso aqui tem várias questões que está envolvida nessa pergunta. Mas eu fiz aqui 6 pontuações importantes que eu quero destacar ao longo desse vídeo aqui. E se você está assistindo pela primeira vez no meu canal, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho de notificações. Fique até o final desse vídeo porque o último ponto meu aqui, ele é importantíssimo. E esse vídeo vale não somente para pastores, mas também para líderes. Todos que estão envolvidos aí à frente de lideranças, tá bom? Primeiro eu quero basear esse vídeo na palavra de Deus e em segundo ponto, um pouco na minha experiência como pastor. Eu e minha esposa fomos pastores de uma congregação durante 3 anos. Então, eu vou falar aqui com base na palavra de Deus e também um pouco da minha experiência, certo? Qual que é o ponto 1? O ponto número 1 é: números podem ser indicativos de qualidade da igreja? Você falou na pergunta que a igreja não está tendo crescimento numérico, se assim eu posso dizer e interpretar. Número significa que a igreja está tendo qualidade? Talvez sim e talvez não. Eu já vi muito esse jargão no meio dos cristãos evangélicos, dos pastores. Deus não está procurando quantidade, Ele quer qualidade. Isso pode ser uma afirmativa correta? Sim e não. Por quê? Porque quando você olha nas Escrituras Sagradas, vamos olhar para Atos dos Apóstolos. Lucas, ao escrever Atos, ele menciona números ali. 120, depois 3.000 almas que se converteram, que se arrependeram, depois 5.000, ultrapassa a margem de 5.000 pessoas. Então, se Deus não está preocupado com números, por que ele menciona números? Entendeu? E outra coisa, números não significa também que a igreja está sadia, espiritualmente falando. Você vai ver lá na igreja de Corinto, que a igreja tinha bastante números de membros, mas era uma igreja doente. Paulo vai gastar cartas para escrever a essa igreja, relatando os principais problemas ali que estava acontecendo nessa igreja. Então, números pode significar um crescimento saudável? Sim, mas também não pode ser considerado como absoluto, porque às vezes também a igreja pode estar crescendo numericamente, mas ela está com a sua saúde espiritual inchada, certo? Segundo ponto, o pastor precisa parar e analisar às vezes. Isso aqui é importante porque às vezes o pastor ele está acostumado de estar à frente, né? Está como líder à frente no microfone e às vezes ele não quer retroceder, parar, sentar, pensar por um tempo, analisar e depois voltar. E é importante o líder ter essa concepção no seu coração. Porque às vezes Deus está tentando direcionar ele para um outro lugar ou uma outra função. E às vezes o pastor precisa avaliar isso à luz da palavra de Deus, da escritura, da oração, de um conselho sábio. O pastor precisa muito de orientação de alguém para ele se ele pode ou não permanecer naquela função ou se há razões legítimas para ele mudar. Entendeu? Então o pastor precisa ter esse discernimento espiritual, essa abertura para entender o que Deus realmente quer para a vida dele, certo? Terceiro ponto, qual é o tipo de mensagem que você tem passado para a igreja? O líder, o pastor precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ser exposta. Ela precisa ser exposta dentro do seu contexto, à luz da teologia, trazer uma teologia boa para a igreja. Eu costumo dizer que o pasto verde traz a ovelha, né? O pasto, quando está seco, a ovelha é dispersada. Mas também isso não deve ser considerado como, se eu prego realmente a palavra de Deus, de fato e de verdade, se eu prego expositivamente a palavra,
que isso vai trazer um crescimento numérico para a igreja. Às vezes não. Você pode olhar, Jeremias pregou durante tantos anos que ninguém deu ouvido à sua mensagem. Noé pregou em meio a um povo corrompido e incrédulo, que muita gente não deu ouvido à sua pregação. Paulo sofreu muitas rejeições por pregar o verdadeiro evangelho. Jesus também sofreu rejeições. O próprio João Batista sofreu rejeições também, mas também as pessoas vinham até ele para ver a sua mensagem. Mesmo não querendo a sua mensagem, mas vinha até ele para ver. Acontece também isso com Jesus. Então a gente tem que olhar aí e ver o que realmente eu estou entregando para a igreja, né? Qual tem sido o teor da minha mensagem, que às vezes também eu estou pregando uma mensagem que massageia o ego, e as pessoas estão vindo, e às vezes a gente está interpretando isso como mensagem saudável, e às vezes não é. E às vezes eu estou pregando uma mensagem muito dura também, radicalizada, e as pessoas estão indo embora, e eu estou achando que aquilo que eu estou falando é fato e é verdade. Então a gente tem que considerar qual é o ponto aí. Entendeu? Qual que é o ponto aí? Então, a palavra de Deus ela pode produzir arrependimento, renovação espiritual e obediência, mas ela não deve transformar em uma fórmula mecânica para crescimento numérico. Isso é importantíssimo. Quarto ponto, presta bem atenção, movimento não traz avivamento. Então tem pastores que invocam muito, eu tenho líderes, né? Eu tenho que fazer movimento na igreja, inventa lá muitas coisas para deixar a igreja em atividade. Isso é relevante? Sim. Não descarto isso. A igreja tem que fazer conferências, congressos, eventos de crianças, de jovens. Sim, não desconsidero isso. Fazer ações evangelísticas, ações sociais. Eu também, quando eu pastoreei a igreja, eu fiz ação, abri a comunidade, aulas de instrumentos musicais na época. Isso é bom, atrai muitas pessoas. Mas isso não deve ser considerado como pilar de crescimento da igreja. Entendeu? Porque o que sustenta realmente a igreja é os meios de graça, a verdadeira palavra, a oração, os sacramentos como a ceia do Senhor, o batismo, e também os elementos fundamentais da igreja, como a comunhão, o discipulado e a formação de lideranças. Então isso aqui tudo tem que ser considerado pelo líder como pilar de tudo isso, entendeu? Não é substituir isso aqui por eventos, mas é ter como pilar isso aqui, a palavra, a oração, os sacramentos, a ceia e etc. E ter essa comunhão, discipulado e a formação de liderança como pilar, certo? Porque atividades, eventos e movimento pode acontecer também sem a verdadeira renovação espiritual. Às vezes você está fazendo eventos na igreja e está pensando que a igreja está sendo renovada, mas não, às vezes a igreja está ficando doente. E o que precisamos buscar é uma obra genuína de Deus por meio da palavra que produz fé, arrependimento e transformação. Certo? Quinto ponto, organize a sua casa. Às vezes você se preocupa de buscar pessoas lá fora para trazer para dentro. Não, eu preciso de evangelizar. Isso é válido e muito. Eu considero que a igreja tem que evangelizar, tem que fazer missões, evangelismo. Sim, eu também fiz muito isso. Mas isso, às vezes, não é a solução de trazer pessoas para dentro da igreja. Porque às vezes essas pessoas podem vir para dentro da igreja e chegando ali elas podem encontrar a casa desarrumada, que às vezes você não está vendo, mas elas estão vendo. Entendeu? Então, quais são as perguntas que você deve fazer? Eu separei algumas aqui. Como estão seus líderes? Você tem que se perguntar. Como está o discipulado? Como é que está o ensinamento? Qual é a mensagem que você tem passado para a sua igreja? Qual é o tipo de mensagem? Como estão os relacionamentos? A unidade da igreja? Como estão os conflitos? Você tem resolvido os conflitos internos da igreja? Tem critérios que você tem adotado para estabelecer líderes dentro da igreja? Para cantar, para ministrar? Você tem adotado critérios, né? Tem filtrado ali para poder adequar essas pessoas, para trazer essas pessoas para a frente do trabalho? Então, existe acompanhamento de novos convertidos?
A igreja possui estrutura para acompanhar e cuidar das pessoas, né? Tem que observar tudo isso. Outro ponto aqui que eu não coloquei, que eu gostaria de trazer aqui para você, como está a liturgia da igreja, a organização do culto, oração, palavra, oração, louvor, palavra, oferta, entendeu? Então, assim, essa organização aí é muito importante. E às vezes o culto está acontecendo ali de forma desordenada e às vezes o pastor não está vendo isso. E às vezes quem sai lá de fora vê, né? O horário de término de culto, de começo. Então, essas coisinhas é muito importante. Às vezes é um pouco técnica, mas não. Ela tem assim, fundamentação. Entendeu? Então tem que observar esse ponto. Não quer dizer também que isso é o ponto de partida para fazer a sua igreja crescer. O sexto ponto, o último ponto aqui, nem toda sucessão de fatos negativos significa também provação. E nem toda sucessão de fatos positivos significa sucesso também. Porque às vezes o pastor fala assim, eu estou passando essa crise na igreja porque Deus está me provando. E às vezes isso aí não é provação de Deus. E às vezes o sucesso também seu não significa que você está bem e que a igreja está saudável. Entendeu? Vou citar aqui o caso de Joel e Jonas. Um exemplo, Joel. Vamos olhar para o livro de Joel. Joel, o povo de Israel não está entendendo aquelas sucessões de pragas de gafanhoto que aconteceu ali. E Joel vem, interpreta aquilo ali e chama o povo ao arrependimento. Se o povo não arrepender, há uma iminência de um novo castigo no capítulo 2. Então, as sucessões de praga era Deus trazendo um alerta para o povo se arrepender. Então, já o caso de Jonas é diferente, porque ele vai pregar lá em Nínive e há um sucesso ministerial. Você observa um sucesso ministerial. Porque a gente não sabe o teor da mensagem de Jonas, mas acontece muitos arrependimentos ali, há um número grande de arrependidos ali. Não posso precisar aqui que 120 mil pessoas se converteram, porque a Bíblia não cita, mas há muitos ali que se convertem e Jonas não está nada satisfeito com isso. Jonas, muito pelo contrário, ele sobe lá para cima do monte e fica esperando o castigo de Deus sobre aquele povo de Nínive. Então, primeiro ali, eu acho que o livro de Jonas é mais o tratamento de Deus com o profeta do que com o povo. Entendeu? Então, nem todo sucesso, às vezes, ministerial, crescimento, significa que coisas boas estão acontecendo com você. Você está saudável diante de Deus. Entendeu? Então, só trazendo aqui um resumo rápido dessas duas distinções que eu fiz. Joel, ele descreve uma devastadora calamidade envolvendo gafanhotos e interpreta teologicamente à luz da ação e do juízo de Deus. Já Jonas, ele da mesma forma é um resultado positivo, mas também não deve ser automaticamente interpretado como prova de que tudo no ministério está saudável. Então é a linha tênue aqui que você tem que observar. Como está o meu relacionamento com Deus e para onde Deus está me direcionando. E se tudo isso que está acontecendo, essas coisas positivas, realmente indica vida saudável ou não. Ou se toda essa crise significa que Deus está me provando, ou significa para eu voltar lá no tópico 2 que eu falei aqui, parar, pensar, refletir, para depois continuar. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida.